Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Já se mobilizou? Já me pediu uma aula? Ainda não? Que bom, que bom. Já se inscreveu no canal? Então vamos lá. Seguinte, o assunto agora é a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, as causas da Primeira Guerra Mundial. Vamos ter que usar vários vídeos para mostrar para você o cenário, né, desse período que produz um conflito tão grande que o chamamos de Primeira Guerra Mundial. Claro, né, quando a guerra aconteceu, ninguém a chamava assim. Durante esse primeiro período e logo depois da guerra, né, que foi em 1914 até 1918, davam o nome de Grande Guerra. A guerra, né, ou a Grande Guerra. Só depois da Segunda Grande Guerra, né, aquele conflito do nazismo de 1939 a 1945, é que essa que a gente vai tratar agora, né, a guerra de 1914 a 1918, passou a se chamar Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Ou a Primeira Grande Guerra. Muito bem. Vamos ver essa linha do tempo. Marcamos como início dessa linha do tempo, né, a formação da Tríplice Aliança, né, que se consolida lá em 1882. Observa como a gente já tem uma aliança militar ainda no final do século XIX. E temos como último grande acontecimento, né, que a gente marca relativo a essa guerra, a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919. Esses são o início e o final do processo da Grande Guerra. Ao longo desse período, né, temos elementos que marcam a guerra. Como julho de 1914, né, o assassinato do Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. A Revolução Russa de outubro de 1917, ou a entrada dos Estados Unidos na guerra em junho de 1917. Temos ainda a assinatura do armistício, né, ou seja, o fim dos conflitos, em 1918. E depois o Tratado de Versalhes, pondo os termos do fim da guerra, né, os termos da paz. Tá certo? Agora vamos ver, então, as questões que levaram ao conflito. Olha só. Nacionalismo, pan-germanismo, pan-eslavismo e imperialismo. Essas são questões ou pontos que não têm uma data específica, ou seja, são processos mais duradouros que exigem uma maior reflexão. Precisamos levar em conta que na Europa do século XIX, dois grandes países foram criados, a Itália e a Alemanha. E isso despertou um sentimento nas pessoas de que sua nação era muito valiosa, muito importante, tão valiosa e tão importante que é superior às outras. Além disso, vários conflitos aconteceram para que esses países se formassem. Esses conflitos também ajudam a causar o sentimento de nacionalismo. Afinal, nós fomos invadidos por eles. Precisamos nos juntar, né, para fortalecer a nossa nação contra uma nação inimiga, invasora, não é? A relação entre França e Alemanha, por exemplo, ela estava marcada pela Guerra Franco-Prussiana, que terminou em 1871 com a vitória alemã. Nessa guerra, a Alemanha anexa a Alsácia e a Lorena, que são regiões importantes, né, para a França, por suas minas de carvão. Além de ter um problema grave com a França, a Alemanha tinha ainda problemas com a Inglaterra, pois a indústria alemã cresceu muito rapidamente ao longo do século XIX. Então a rivalidade entre alemães e ingleses também cresceu. O sentimento nacionalista também estava presente em outros povos, como os eslavos. Aqueles caras que são meio russos, sabe? Da Eslováquia, da Rússia, da Sérvia, ali daquela região que a gente chama de Balcãs. Qual o problema deles? Ora, eles eram parcialmente dominados por germânicos do Império Austro-Húngaro e queriam ser libertados, queriam a sua liberdade, queriam compor o que se chamaria a Grande Sérvia, por exemplo. Temos ainda um sentimento de nacionalismo, né, no que se refere ao próprio Império Austro-Húngaro, né, que leva a uma aproximação com a Alemanha. Os austríacos se sentem germânicos e são germânicos, então eles querem se aproximar da Alemanha, enquanto a Rússia se aproxima da Sérvia, ou seja, temos o pan-eslavismo entre russos, sérvios e os demais eslavos, e o pan-germanismo entre os alemães
e austríacos principalmente. Outro fator da guerra, um outro fator importante, é o imperialismo. Com a Revolução Industrial, os países da Europa passaram a buscar uma matéria-prima e mercado consumidor para atender às suas indústrias, não foi? Já vimos isso num outro vídeo. Esses mercados consumidores estavam, em geral, na África e na Ásia. Com o passar do tempo, essa busca começou a trazer problemas entre os europeus, pois eles começaram a disputar os mesmos mercados ou as mesmas áreas fora da Europa. Por esse motivo, foi feita a partilha afroasiática na Conferência de Berlim, que começou em 1884. Apesar dessa partilha, que colocava regras na busca de áreas de influência, as rivalidades entre os europeus cresciam, especialmente entre os ingleses, que tinham o maior império colonial, e alemães, que buscavam ocupar algum espaço. Essa tensão entre ingleses e alemães leva também à Primeira Guerra Mundial, pois a alternativa para a Alemanha e para a Inglaterra seria destruir o seu inimigo militarmente para proteger seus interesses econômicos, no caso, nas áreas de influência na África e na Ásia. Esses processos ligados ao nacionalismo e ao imperialismo são de longa duração, ou seja, são processos que não são pontuais, com uma data marcada, entendeu? Ao contrário, por exemplo, da questão do Marrocos, que é uma disputa imperialista, mas ele tem uma data ali, ele tem uma data ali que colocou, essa questão do Marrocos, que colocou novamente a França e a Inglaterra contra a Alemanha. Lá, embora o Marrocos tenha sido reconhecidamente independente, ou embora o Marrocos seja reconhecidamente independente, a França decidiu exercer influência naquele país e a Alemanha não aceitou. Decidiu proteger o Marrocos. Essa tensão ocorreu entre 1904 e 1911, muito perto da deflagração do conflito em 1914, não é? Podemos fazer um quadro assim: conflitos entre a França e a Alemanha, Marrocos, Alsácia-Lorena e espaço no comércio mundial. São os interesses deles que se conflitam, que se chocam. Conflitos entre a Inglaterra e a Alemanha, espaço no comércio mundial, áreas na África e na Ásia. Conflitos entre a Rússia e a Alemanha, apoio dos alemães ao Império Austro-Húngaro, e a presença alemã nos Balcãs, por exemplo, com a estrada de ferro que ligava Berlim a Bagdá. Conflitos entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro, justamente o domínio dos Balcãs. Observem que, essencialmente, temos uma forte oposição entre a Alemanha, aliada ao Império Austro-Húngaro, contra a França, Inglaterra e Rússia. Não é isso? Dessa forma, aquela frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, aproxima países interessados em questões menores, mas pontuais, que seriam resolvidas também com conflito. Por isso, alguns pensavam que essa grande guerra resolveria todos os problemas da Europa de uma só vez. Incrível, né? Agora, ela resolveu? Claro que não. Claro que não. Essa guerra não resolveu todos os problemas. Diante de tantos conflitos, temos dois grupos: a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Olha só. A Tríplice Entente é composta por França, Inglaterra e Rússia, e são ajudados por outros países, por exemplo, pela Sérvia e posteriormente pelos Estados Unidos. E a Tríplice Aliança, que é composta pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e inicialmente pela Itália. E depois serão ajudados por outros países, pela Bulgária e o Império Turco-Otomano, por exemplo, mas a Itália acaba deixando esse grupo. Como você sabe, a Primeira Guerra teve como estopim, ou seja, como elemento deflagrador, o que quer dizer elemento deflagrador? Aquilo que deu origem ao conflito, o assassinato do Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Mas disso falaremos no próximo vídeo, quando começarmos a guerra, e aí a gente vai desenvolver essa história do assassinato do Francisco Ferdinando. Vamos falar da guerra, do assassinato, das fases e tal. Por enquanto, vamos ficar aqui. Vamos fazer um exercício.
Não se esqueça de curtir a aula, não se esqueça de se mobilizar. Me pede a continuidade ou me pede algum detalhe, né, sobre o conflito. Se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma questão. O ano de 2014 será marcado pelos 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial, conflito que envolveu, inicialmente, as maiores potências europeias e trouxe ao final mais de 9 milhões de combatentes mortos e outros tantos incapacitados e feridos. Ainda hoje é difícil precisar o número de mortes em virtude de doenças e da fome que se espalharam por todos os países envolvidos no conflito. Sobre esse conflito armado, que pôs fim à época da Belle Époque europeia, pode-se afirmar corretamente que foi desencadeado pela Anschluss, a anexação da Áustria pela Alemanha em 1938. Alternativa B. Teve como fator causador a tomada do poder na Rússia pelos bolcheviques em 1917. Alternativa C. Se deu como consequência das disputas imperialistas e da formação de alianças políticas na Europa desde o século XIX. Ou alternativa D. Resultou da acirrada disputa por influência política e econômica entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Ficamos com a alternativa C, não é mesmo? A Primeira Guerra é resultado de disputas imperialistas, principalmente entre as potências europeias. Tá certo? Galera, é isso. Clica no próximo vídeo. Enquanto ele não começa, se prepara aí, né? Se prepara aí, vai tomar uma água, deixa a propaganda rolando um tempo, a vinheta rolando um tempo, depois você volta e continua para o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Tá